Bom, gente, boa noite a todos e a todas presentes na nossa sala, tá? Eu gostaria de dizer que é mais uma satisfação poder estar com todos vocês aqui, tá? Hoje à noite nós vamos ter uma aula, né? Uma, uma, uma aula com o professor de física, o professor Carlos Corta Bittar, que é um amigo de muitos anos, tá certo? Que atendeu com muita rapidez o convite que eu fiz a ele, certo? E eu queria dizer para ele que é uma satisfação por poder tê-lo aqui, uma honra, tá certo? E eu espero que os alunos façam um bom proveito dos ensinamentos que esse grande professor de física vai nos passar hoje, tá? É um professor que tem uma experiência larga na licenciatura dessa disciplina, certo? Ele é formado em licenciatura em física pela URGS, então tem muita contribuição a dar para nós todos, tá certo? Aproveitando também esse início da nossa conversa de hoje, eu não sei se vocês notaram ali no grupo, tá? Mas está sendo disponibilizado cursos superiores, né? São a Universidade Federal de Santa Maria está oferecendo inscrições para o vestibular de cursos à distância, tá certo? Então são 4 cursos, certo? Só pegar o nome certinho deles aqui. Licenciatura em computação, licenciatura em física, educação especial, letras português e espanhol, tá certo? Então são esses os 4 cursos que a Universidade Federal de Santa Maria está oferecendo para os alunos na modalidade à distância, tá? Então eu peço tem o link para que as pessoas acessem o edital, né? E caso vocês se interessem, eu sugiro que se inscrevam, certo? Para também concorrerem a essas vagas, tá? Bom, são 21h12, eu vou passar a palavra então para o nosso professor palestrante de hoje, Major Carlos Corta Bittar. Tenente Coronel agora. Tenente Coronel. Coronel. Quem te viu, quem te vê, hein? O que é o estudo? Bom, meus parabéns. Obrigado. Desculpa, eu não sabia da promoção. Não, fui promovido agora recentemente, foi agora em agosto. Merece, tá? Merece. Ok? Tudo de bom. Então, primeiro, está contigo. Primeira coisa, eu queria agradecer, né, ao Richard Gutierrez, né, que me fez esse convite, né, até pela lembrança, depois de tantos anos aí, né, que a gente tem um contato meio que até à distância, né, raramente a gente se encontra, mas ter lembrado meu nome, isso aí me deixa bastante agradecido, né? Isso significa que tem uma consideração por mim e pelo meu trabalho, né? Isso me faz um diferencial bastante grande, tá? Segundo, agradecer também aos alunos que vão participar aí dessa palestra, né? Porque a princípio, né, eu tinha combinado com o Guterres de fazer vamos dizer assim, um apanhado das principais questões que caem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na prova de física do vestibular. E também eu queria aplicar essa meio que estatística que eu fiz na prova do último ano. Então, não que eu vá resolver as questões, porque eu acho que não cabe aqui, uma vez que eu teria que estar trabalhando, né, com os conteúdos, mas pelo menos mostrar para vocês o que tem caído mais na prova da URSS, fazendo a análise da prova de 2020 também, tá? Eu pretendo finalizar com, vamos dizer assim, uma apreciação da prova, né, um comentário dessa prova, que eu fiz assim, até um resumo para vocês. Soltei aí, eu acho que esses arquivos eu já passei para ti, né, Guterres? Uhum. A Stephanie passou para ver aí, pode para passar para o pessoal, inclusive a minha análise aí que eu fiz em Excel. Porque no Excel a gente pode fazer várias coisas, inclusive, para tentar descobrir quais são as questões que quando a gente vai estudar mais diversas, mais de última hora,
a gente tem que procurar estudar, né? Por exemplo, tem determinados conteúdos que são 25 questões da prova de física, né? E a gente verifica o seguinte: tem em torno de 42, desculpa, tipos de matéria. Deixa eu botar aqui no Excel, fica melhor. Eu já está compartilhado o Excel? Ou... Deixa eu ver. Salvar, compartilhar. O Guterres, será que fez o compartilhar aí? Só um pouquinho. Do Excel? Não, estamos com o comentário da prova de física. Não, aqui. Não está para nós ainda pronto aqui o Excel. Tá, comentários de prova de física, deixa eu ver aqui. Acho que nós vamos ter que chamar a Stephanie. Eu vou ter que... A minha filha? Pois é. Oi, Stephanie, vou precisar de ti. Socorro, Stephanie. Socorro. Poxa, acabou de mostrar. Ô, Stephanie, eu não estou conseguindo compartilhar aqui o Excel. Eu fui ali e não... Ah, tem acertado o botão certo. Agora compartilhou? Compartilhou? Vamos lá. Sim, agora tá show. Agora show de bola, né? Tá bom, então. Deixa eu só aqui, botar na posição correta. E eu coloquei aí, ó, nesse arquivo do Excel, tá? Vários conteúdos. A gente pode ver, ó, lá desde o item 2, que é o MRU, até a linha 40, ó, são 45, né? 45 conteúdos que eu praticamente verifiquei que caem na prova da URSS, que caem mais. Porém, desses 45 conteúdos, aqueles que caem mais mesmo, né, que são os que eu, por aqui, em média, cai uma vez por ano, de uma vez por ano para cima, que eu considerei para poder fazer estatística. Eu verifiquei que, na realidade, das 25 questões, 20 conteúdos são aqueles que mais realmente determinam que realmente caem na prova. Então, eu poderia analisar da seguinte forma. Deixa eu botar aqui. Epa. Eita. Só um pouquinho. Tá. Se tu pegar aqui, por exemplo, ó, o MRU, deixa eu diminuir as colunas aqui. Ficou muito pequeno para minhas colunas. Ocultar. Tá. Eu vou fazer assim mesmo. Bom, olha só. Na prova de 2007, a gente observa o seguinte, ó, que cai bastante, ó, dos conteúdos que caem mais, é que eu não estou conseguindo ver a planilha inteira. Eu vou ter que olhar aqui na última, aqui. Isso. Tá. Se a gente observar aqui, eu botei a média do que cai por ano. Se a gente observar, ó, acima de 1,5, 1, 2, esses valores que eu coloquei aqui, que significa que cai uma vez por ano, tá? Esses tipos de conteúdo que estão aqui. E aí, por exemplo, Leis de Newton, ele cai uma vez por ano. Eu só estou mostrando para vocês mais ou menos a planilha, porque vocês podem depois acessar ela em casa, já que o Guterres vai disponibilizar para vocês. E que, infelizmente, a planilha ficou pequena e eu não estou conseguindo enxergar lá a última parte. Mas a gente observa o seguinte, ó, que... Ô, Stephanie, só um pouquinho, eu vou pegar um negocinho aqui. Aí eu tenho que olhar. É live, gente. Live é assim, tá? Aqui, ó. Live acontecem coisas inusitadas. Tá acompanhando. Faz parte. Até mesmo porque eu estava falando para ele, ó, eu pedi para que ele colocasse... olha só! Eu dou aulas gravadas, né? Aulas gravadas ou até lives mesmo. Mas essas lives são de aulas que eu dou em quadro, né? E ele tem aí, até ele pode... Eu vou até disponibilizar mais links. Eu tenho várias aulas de físicas gravadas, que até é o que eu consigo fazer melhor. E esse negócio de fazer análise de prova não é muito meu chão.
Eu estou fazendo mais. Tá muito bem. Mas eu tava analisando ali, ó, por exemplo, o MRU, eu observei que tem um total de uma média de meia questão por ano. Então, se pegar de 2007 até 2019, que é o que eu analisei, tá? Só por que eu peguei a partir de 2007? Porque a partir de 2007, as provas passaram a ter 25 questões da URGS. Então, eu fiz uma análise de todos os anos, com a mesma quantidade de questões. Então, se eu pegar o MRU, por exemplo, a gente observa que cai meia questão por ano. Aí o cara diz, mas é pouco. Mas não, é muito. Porque se pegar, por exemplo, o MHS, de todas as provas que eu analisei, só 3 questões caíram. Isso significa que, agora de última hora, para quem vai estudar de última hora, não vale a pena pegar uma matéria como MHS, que movimento harmônico simples só diz que é simples no nome, porque é bastante complicado. Então, na realidade, o que eu fiz dessa planilha e que eu vou disponibilizar para vocês o que mais cai são os que estão acima de 1 ou maior do que 1 em média. Está escrito lá na última parte da tabela, né? Se eu pegar a última parte da tabela aqui, ó, está escrito aqui a média do que cai por ano, né? Então, se eu pegar, por exemplo, lá trabalho e energia, em média, cai 2 por ano. Então, é uma matéria que vale a pena o camarada dar uma atenção especial. Se pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, outra que cai 2 por ano. Olha, só trabalho e energia cai 2 por ano. A segunda que mais cai seria movimento retilíneo uniformemente variado. Aí cai 1,5 vezes por ano. Então, eu peguei os vários conteúdos e analisei ano a ano para verificar para vocês qual seria a incidência de cada questão na prova. Isso vale a pena para o camarada, quando o cara vai fazer uma revisão, o cara dá uma atenção especial para esse tipo de conteúdo. Eu não quero dizer com isso que o camarada não tem que estudar tudo. Claro que tem que estudar tudo, né? Se ele tem tempo, ele tem que estudar todas as disciplinas. E no vestibular, como o da URGS, né, a gente verifica que as questões, elas são muito bem escritas. Elas são questões que elas não têm problemas de conceito, diferentes do Enem. Eu, até quando o Guterres veio falar comigo, a primeira coisa que ele falou foi para eu comentar sobre o Enem. Mas eu sou muito crítico em relação às questões do Enem, né? As questões do Enem, realmente, elas são de baixa qualidade em física. Eu não posso falar das outras, mas em física, elas são de baixa qualidade, elas às vezes são mal escritas. Elas são passíveis de anulação, só que o Enem ele tem uma característica, ele não pode pedir anulação das questões. Então é muito cômodo. De tal forma que o camarada, eles fazem questões que não são muito boas e se mantêm as questões e não dão bola se o cara está dizendo que está errado. Inclusive, tem questões que são figuras experimentais, que foi colocado como desafio de fazer experiência na internet, onde o camarada grava as questões e vê que a figura não condiz com a realidade com que eles estão colocando como figura da prova do Enem. Já as provas da URGS, por sua vez, são excelentes. Então, aqui, ó, o que eu coloquei em cada uma das matérias foi justamente o que mais caía. E aí eu observei que das que mais caem são o movimento retilíneo uniforme, o movimento circular uniforme cai bastante, tá? Outra que cai bastante é as leis de Newton. Depois tem também trabalho e energia, como eu disse, é o que mais cai. Depois aí tem a potência. Só de mecânica, eu tenho observado que nos últimos anos, por exemplo, a prova de 2020, a prova de 2020, ela tem 15 questões, né, 40% da prova, ela corresponde à mecânica. A matéria é do primeiro ano de ensino médio. Então, é uma boa, camarada, porque primeiro que a base de tudo é o primeiro ano de ensino médio. Então, estudar bem o primeiro ano de ensino médio, para depois se preocupar com os outros anos. Porque o cara tem que dominar. Se o cara consegue dominar bem um ano do ensino médio, pelo incrível que pareça, a pontuação acaba saindo melhor do que o cara meia boca todos os anos. Tá? Porque a gente tem que tentar, sempre quando tentar fazer um concurso como esse, concurso vestibular, ou qualquer que seja o concurso, é dominar aquilo que estudou. Mesmo que não tenha estudado tudo com abrangência. O que estudar bem, com profundidade. Fazer leituras, fazer bastante exercício e etc. Física tem que ter muito exercício, não tem jeito. Eu vou pegar aqui, ó, e vou abrir a prova de... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui
compartilhar esta guia. Abriu aí? Sim. Tá, essa aí, ela tá a prova de física, tá? A prova de física é de 2020. E eu vou fazer uma análise conforme eu tinha feito dos vários anos. Depois vocês podem pegar e até pegar as provas de diversos anos e dar uma olhadinha, que realmente ela tem uma tendência de que cai mais. E eu vou mostrar para vocês, em média, aquelas que... o tipo de questão que tem aqui na URGS. Então, a prova de física da URGS, um detalhe, tá? Antes de eu continuar, se quiserem fazer qualquer pergunta, inclusive sobre a questão, eu respondo, viu? Eu gostaria que vocês interagissem mais, porque, como eu disse, eu não estou acostumado com palestra. Eu gosto de interação, eu trabalho com sala de aula, né? Então, volta e meia, eu estou dando risada como risada dentro de sala de aula. Então, para mim é difícil, né, eu falar para uma tela de computador. Né? Eu não estou acostumado com isso daí. Mas eu gostaria muito que vocês perguntassem, inclusive, sobre o tipo de questão, sobre qual conteúdo, em que livro procurar, em que ano, tá, do ensino médio, cada uma das questões que eu vou passar para vocês agora da prova de 2020. Tá? A primeira questão... Eu tenho certeza que os alunos que estão presentes aqui, né, eles estão tendo as aulas, né, pelo site do Descomplica, e alguns também podem estar tendo aula pelo site do Objetivo, né? A gente sabe, eu e tu sabemos que a física é uma disciplina que, muito embora a física esteja presente nas nossas vidas o tempo todo, né? Liga a luz do quarto. A gente acaba se enganando justamente porque está presente, é fácil se enganar. A gente convive muito com a física e quando apresentam para nós os movimentos, os fenômenos, né? E a relação com a matemática, né? Para que a gente possa descrever. Então, gente, essa é a hora de tirar uma dúvida diretamente com o professor, tá? Então, não se acanhe. Seja o assunto que for, né? O professor está aqui então para responder para nós, tá? Eu estou aqui justamente para isso. O que eu não vou poder fazer, dado é conseguir escrever as questões em si. Mas eu posso comentar aqui a primeira questão, tá? No Sistema Internacional de Unidades, utiliza-se o metro, quilograma e segundo, respectivamente como unidades de comprimento, massa e tempo. Em astronomia, são definidas unidades de medida mais apropriadas para o estudo de objetos astronômicos no Sistema Solar. E ele dá algumas definições. A tabela abaixo mostra a equivalência entre duas notações. Entre as duas notações. Distância em metros, a distância em metros e sistema de unidades astronômicas, aproximadamente. Distância em metros é uma unidade de astronômica equivale a 1,5 vezes 10 a 11 metros. Toda vez que ele dá uma correspondência como essa, ele está querendo, de certa forma, que o cara utilize regra de 3. Porque se uma vale 1,5 vezes 10 a 11, duas unidades astronômicas valem 3 vezes 10 a 11. Então, ele está utilizando, ele está dando algo que tu, através da leitura, é capaz de entender e poder aplicar a questão. Não precisa nem ter conhecimento de física para poder fazer esse tipo de questão, que é por regra de 3. Olha lá, massa em quilogramas, ele fala assim, a massa do Sol é 2 vezes 10 na 30 quilogramas. Ele está dizendo que 2 vezes 10 na 30 quilogramas corresponde à massa do Sol. E o tempo, 1 ano, corresponde a 3,15 vezes 10 a 7 segundos. Com esses dados, ele está pedindo assim, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo da ordem que aparece. A órbita do planeta Netuno em torno do Sol é de 4,5 vezes 10 a 9 quilômetros. Essa distância em unidades astronômicas. Olha lá, ele falou que uma unidade astronômica corresponde a 1,5 vezes 10 a 11. Então, 4,5 vezes 10 a 9 quilômetros vão corresponder a um certo número de unidades astronômicas. Então, na realidade, basta aqui fazer uma regra de 3. Uma unidade astronômica está para 1,5 vezes 10 a 11, X unidades astronômicas vai estar para 4,5 vezes 10 a 9 quilômetros, que tem que passar para metros, porque, olha só, ele está fazendo uma transformação de unidades. Essa questão, tu acha bastante esse estilo, no livro do Ramalho, volume 1, capítulo 1. Lá no capítulo 1, tu vai fazer exercícios que envolvam notação científica e sistemas de unidades,
que é exatamente o que está abordando essa questão número 1. É uma questão que o cara não pode perder numa prova como essa. O que às vezes pode ter maior dificuldade é com o trabalho em notação científica, é fazer as contas, né, em si. Mas é uma questão tranquila, a resposta até dessa questão aí eu fiz, é a letra B, é 30 vezes 30, 10 na menos 8 e 6,3 vezes 10 na 4. Sendo que a segunda, olha só, o Júpiter, o planeta mais massivo do Sol, tem massa aproximadamente igual a 2 vezes 10 na 22 quilogramas, o que corresponde a quanto da massa do Sol? A quanto da massa do Sol? Ó, Júpiter, o planeta massivo do Sistema Solar, tem massa aproximadamente igual a 2 vezes 10 na 22, o que corresponde a tanto de massa do Sol. Então, ele está querendo saber vamos dizer, quanto da massa do Sol vai corresponder esse 2 vezes 10 na 22. Obviamente, é um número menor que 1, né? Porque 2 vezes 10 na 22 é menor que o 2 na 30. Então, é uma parte da massa do Sol. Então, a gente já vê que tem que ser uma coisa com expoente negativo, número baixo. Então, mais ou menos, através da notação científica, da avaliação da prova, a gente consegue fazer essa questão. Eu não estou aqui para resolver as questões, e sim para analisar, né? Eu não sei se está claro, se alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse tipo de questão. Esse tipo de questão é o tipo de questão que não dá para errar. A única coisa é treinar contas com notação científica, e quem está afastado, às vezes, pode se atrapalhar um pouquinho. Por isso, prestar bastante atenção. Onde tu vai achar esse tipo de questão? No capítulo 1 do Ramalho, volume 1. Tem alguma pergunta, alguma coisa que tu queira acrescentar aí, Guterres? Não tenho nada para acrescentar. Eu não estou escutando. Não, eu não tenho nada para acrescentar. É só dizer que o ano passado eu também fiz essa prova, tá? E essa questão aqui é justamente isso que tu está dizendo. É uma questão, não vamos chamar de fácil, né? Porque o trabalho matemático, né? Isso, entendeu? Mas com calma, né? Sabendo aquelas relações simples, né? Por exemplo, de passar de quilômetro para metro, de metro para quilômetro, né? O trabalho basicamente regra de 3, que nem a química. Regra de 3, multiplicação. Então vocês vejam que são operações matemáticas simples. Deixa eu ver aqui. A segunda questão da prova. A segunda questão da prova eu considero uma questão difícil. É de lançamentos, né? De lançamento, no caso, lançamento oblíquo, né? A gente aqui envolve gráfico, né? Envolve o cara tem que ter conhecimento mesmo da matéria, mas sem conta dá para fazer, né? Essa é uma questão que, às vezes, o bom senso, o camarada sabendo analisar um gráfico, que é uma característica que o Enem tenta, mas não consegue. Já na Federal, aquilo eles conseguem. Então, olha só, 2 projetos são disparados no vácuo a partir da mesma posição do solo, em que o ângulo de lançamento θ1 menor que θ2, ele mostra na figura que o θ1 é menor que o θ2. Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, as posições verticais, o y, né, o quanto, a altura com que ele sobe ali, né, o y é a altura, e as posições horizontais, que é o alcance, x, que o camarada vai se andando para a direita, né? Isso em função do tempo. As posições x com função do tempo e as posições y em função do tempo, das posições horizontais x dos projéteis. Que o último gráfico que ele coloca, ó, é y em função de x. Primeiro ele coloca y em função do tempo, ou seja, a altura em função do tempo. O alcance, né, que é aquilo que ele vai andar, o projétil vai andar na horizontal, que é o x em função do tempo, e depois ele coloca o y em função de x. Então, a primeira análise que ele faz, ó, analisando os gráficos, pode-se afirmar que o valor inicial da componente vertical do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente vertical do projétil 1. Se tu observar bem a figura, qual das duas que sobe mais? Aqui, pode observar aqui, ó, a Y2, a altura daquela, vamos dizer que ele vai subir, é mais do que 200 metros. Enquanto o Y1, ele sobe bem menos do que 200 metros. Num determinado intervalo de tempo. Aqui, ó, se pegar 6 segundos, por exemplo, quem sobe mais em 6 segundos? O Y2 sobe mais do que Y1. Isso significa que o valor da componente vertical do projétil 2, que é do Y, que atinge Y2, é maior que o valor da componente vertical do projétil
do projeto 1. Ou seja, esse tipo de questão, através da análise do gráfico, se tu não te atrapalhar muito com o gráfico, não parece ser uma coisa complicada em função de conta, porque tu não vai ter conta, mas tu tem que saber analisar o gráfico que ali está. Tá? Então, no caso A1 seria verdadeira, o valor inicial da componente horizontal de 2 é maior que o valor inicial da componente horizontal do projeto 1. Ó, pode ver, ó, no projeto 2 e projeto 1, tu está querendo componentes horizontais. Aí já é uma análise um pouco mais complicada. Para saber as componentes horizontais, tu tem que ir para o gráfico, o segundo gráfico, o do X em função do T. E observar, ó, que o gráfico de X1 tem uma inclinação maior do que o gráfico de X2. Então, a velocidade do 1 é maior do que a velocidade do 2. Isso significa que está falsa, porque ele está falando exatamente o contrário. Então, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa. Os dois projetos atingem o solo no mesmo instante. Não, eles têm o mesmo alcance. Mas, para voltar ao solo, o 1, ele leva 9 segundos. Para voltar ao solo, o 2 leva 18 segundos. Então, eles não atingem ao mesmo tempo, apesar de eles terem o mesmo alcance. Então, a gente observa aí nessa questão que apenas a 1 é a verdadeira. A minha ideia não era fazer a questão, mas como a questão é uma questão teórica, dá para pelo menos discutir aqui com vocês. Tá? Alguém tem alguma dúvida aí, alguma coisa que queira perguntar? Sem vergonha? É a hora, gente. Não tem vergonha de perguntar. Agora está chegando, bem quando aquele papo inicial para mim era enrolação. E eu consigo fazer isso aí, ó. Entendeu? Bem. Discutir as questões físicas. Fala, Rô. Estou de boca aberta, só isso. Só isso, de boca aberta. É porque realmente, camarada, esse tipo de questão, não é o que eu falei. Primeira coisa. E o professor tem tanta habilidade que fala assim. Uma naturalidade, né? Meu HD está processando. Eu estou tentando aqui, ó. Isso que eu estou me repetindo, para ver se eu consigo falar devagar. Mas é porque eu não vou tentar, eu vou tentar ir mais devagar e não falar toda a prova. Porque senão a gente vai ficar aqui, ó. Pô, eu tenho muito o que falar só dessa questão. Vamos ver a questão. Vamos ver a questão 3. Olha, eu disponibilizei. Então toca a ficha. Eu vou colocar para vocês aí também, tá? Disponibilizar umas aulas minhas, tá? Se vocês quiserem. Ótimo. E se o Guterres autorizar, claro, ele passa para vocês, tá? Uns links de aulas minhas de física e de matemática. Eu dou aula de matemática também. Quero. Então, aqui, ó, questão número 3. A figura abaixo representa um bloco de 2 kg. Isso é uma questão clássica de lei de Newton, tá? Só que essa questão, ela é uma questão que eu considero também razoavelmente difícil, porque ela é difícil, não vou negar, porque ela trabalha com atrito estático. E o atrito estático, tem o atrito estático e o atrito cinético. O atrito cinético é aquele que quando o corpo está escorregando em relação ao apoio. E o atrito estático é quando o corpo está parado, mas tende a escorregar. No caso, ele está falando de atrito estático. E o atrito cinético, ele tem uma vantagem, ele é mais fácil, porque ele é constante, ele sempre tem o mesmo valor. Por exemplo, se fosse o atrito cinético que ele estaria tratando, olhando o gráfico da letra A, vocês podem ver que tem uma função constante. Opa, ali seria um gráfico de força de atrito cinético, mas não é o caso. O nosso caso é que a gente vai falar de uma força de atrito estático. Assinale a que melhor representa o gráfico do módulo de atrito estático em função do módulo da força aplicada. Então, a força F, que está para a direita, ela é que vai tentar colocar o corpo em movimento. Como o corpo está parado, a resultante, a soma de todas as forças, naquela horizontal tem que ser 0, porque o corpo não pode sair do lugar. Então, se eu aplicar uma força de 0, o atrito que segura é 0, porque eu não preciso mais de 0 para segurar. Se eu aplicar uma força F de 5, quanto é que eu tenho que fazer de força para segurar? 5 newtons. Então, à medida que aumenta a força, F aumenta a força de atrito, que é a força de atrito estático. Então, a força de atrito estático é uma força variável, e ela varia linearmente. Ela sempre tem a mesma intensidade da força F. Ó. Quando a força F é 5, a força de atrito estático é 5. Quando é 4, é 4. Quando é 3, é 3. 2 é 2. 1 é 1.
Então, a resposta nesse caso seria a letra C. Veja, a força de atrito estático seria a letra C. Já a força de atrito dinâmico teria que ser uma coisa do estilo letra A. Se fosse um corpo escorregando, a força de atrito é constante, independente da força F que está sendo aplicada. Então, não é uma questão fácil, é uma questão difícil, porque poucos sabem a diferença entre atrito dinâmico e atrito estático. Eu até não tinha comentado, né? Aquela questão 2, que é de lançamento oblíquo, ela está lá no capítulo 9, capítulo 9 do Ramalho, volume 1, tá? A questão 3, podem até anotar aí, a questão 3, ela está no capítulo 12 do Ramalho, volume 1, tá? Que é o atrito. Veja, eu por enquanto aqui, se eu puder falar só da parte de física do primeiro ano, já é grande coisa, porque é muita coisa já para ser falada. Olha só na questão número 4. Questão número 4, ele está colocando aqui uma explicação toda. É uma questão até estilo Enem, só que ela é bem feita. Como eu digo assim, ele está explicando o que ele vai perguntar depois. Então, ele vai te dar uma forma e vai te explicar o que é aquela forma. Ele vai um monte de enrolaceira no início. Lá, figura abaixo, mostra a imagem de buraco negro na galáxia elíptica de Bessler 87, obtida através do uso de um conjunto de telescópios espalhados ao redor da Terra. No centro de nossa galáxia, também há um buraco negro, chamado de Sagitários. Sagitário, é meu signo, isso é bom. Usando o Sistema Internacional de Unidades, a relação entre o raio da órbita R e o período de revolução tesão de um corpo que orbita em torno de um astro de massa M maiúsculo é dado pela terceira lei de Kepler, que diz que o raio ao cubo é diretamente proporcional ao período ao quadrado, que ele dá através dessa fórmula gigante, que ele nem vai utilizar no problema. Tá? Quando T e R são expressos respectivamente em anos e unidades astronômicas, a terceira lei de Kepler pode ser escrita por esta outra fórmula menor, que é a que ele vai utilizar. Mas a primeira coisa que o camarada tem que saber é qual das duas utilizar, dependendo dos dados da pergunta que ele vai fazer. Bom, aí ele pergunta assim, tendo sido observado uma estrela em órbita com raio 800 unidades astronômicas, então ele está dando R em unidades astronômicas, a fórmula de baixo é com T em anos e R em unidades astronômicas. É devido aos dados do problema que tu vai prestar atenção de qual tu vai utilizar. Então, tu vai utilizar 800 ao cubo sobre 16 ao quadrado. E aí vai fazer uma conta aqui que vai dar um determinado valor que não nos interessa agora, que eu não vou fazer essa conta, que eu não tenho como escrever. Mas essa questão eu acho até mais fácil, porque ele te dá direto a fórmula para te calcular. Só tem que decidir qual das duas, através das unidades com que ele está fornecendo os dados. E ele explica direitinho ali. Na realidade, se tu ler a questão do segundo parágrafo para frente, tu consegue resolver essa questão. Tá? Deixa eu ver o que mais. Essa questão, desculpa, é uma questão de gravitação universal. É o capítulo 17 do Ramalho, volume 1. Tá? Capítulo 17 do Ramalho, volume 1. Se vocês pegarem na internet, vocês conseguem esses livros também, viu? Livro didático é fundamental, tá? Para leitura principalmente, porque existe uma maneira, que eu sempre falo, que o camarada tem para aprender. Uma delas, né, é escrever. O camarada tem que escrever bastante, porque é uma das formas de entrar o conhecimento. Outra forma de entrar é a leitura, e a outra, escutar. Escutar vocês estão fazendo agora, com as aulas com os professores, com as aulas que vocês têm aí através do site, mas vocês têm também que escrever e tem que ler, tá? Porque sem esses três, né, vamos dizer assim, essas três percepções, fica difícil de o camarada aprender o conteúdo com esse grau de dificuldade que é a física. A física na URGS normalmente ela é uma média baixa, tá? É uma média bem baixa, porque as questões, como a gente pode observar, são de porte, são pesadas. Até agora, nenhuma das questões que eu tratei com vocês, eu posso dizer que é light. Todas as questões, elas apresentam um certo grau de dificuldade, né?
Questão 5, 6 e 7 se refere a esse enunciado aqui. Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno 5, com aproximadamente 3 mil toneladas, tem que saber passar de toneladas para quilogramas, 1 tonelada é 1.000 quilogramas, foi lançado carregando a cápsula tripulada Apollo 11, que pousaria na Lua 4 dias depois. Aí ele coloca lá, ó, isso é uma questão, certo? De novo, de gravitação universal. Vai encontrar de novo no capítulo 17, até esse ano caiu atípico, né? Caiu 2 já de gravitação universal. Uma era sobre a terceira lei de Kepler, e agora a gente está vendo essa questão, que é uma questão aí sobre a gravitação universal propriamente dita, que é aquela que fala que a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Teteia. Na realidade, ele está querendo dizer para vocês aqui, ó, ele quer saber daqueles pontos que ali estão no gráfico, 1, 2, 3, 4 e 5, aonde é que a força gravitacional seria zero. Ora, a gente sabe que a força gravitacional, para ser zero, de um foguete que está partindo da Terra até a Lua, devido aos efeitos gravitacionais, a Terra atrai o foguete, a Lua também atrai o foguete. Só que a Lua tem uma massa menor. Então, para ela conseguir fazer a mesma força, ela tem que estar mais próxima do foguete. Ou o foguete mais próximo dela do que próximo da Terra. Então, como a massa da Lua é 80... Pode falar. Agora aí a Janaína. Deixa eu ver, Janaína. Pode falar, Janaína. Foi a minha filha que interrompeu o vídeo, desculpa. Quem tem filho, é verdade. A minha filhinha está com 21 aqui. E o meu filho mais velho com 31. Óculos em casa. Faz parte, faz parte. Então, aqui, ó. Considere, então, ali, ó, ele está falando que a massa da Lua é muito menor que a massa da Terra. Então, a força gravitacional tem que ser mais próxima da Lua. Por isso que todos os pontos, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, estão mais próximos da Lua. Mas quanto mais próximo, aí a gente sabe que a distância, que a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí torna difícil essa questão. A resposta aqui seria 5. Para quem sabe mesmo, não é uma coisa difícil. Mas... tem questão idêntica no Ramalho, lá no capítulo 17. Idêntica. A única coisa é que não tem todo esse floreio, toda essa encenação da questão. Um texto enorme. Lá ele pergunta direto o problema entre a Terra e a Lua. Inclusive, o valor do mério é exatamente esse. Era que ele coloca que a massa é 81 vezes a massa da Lua é 81 vezes menor que a massa da Terra. Tá? Então, ó, em sua viagem à Lua, Apolo 11, ultrapassa o ponto, o módulo da força gravitacional da Lua sobre a espaçonave a ser maior que o módulo da força gravitacional, que é a força 10. É a partir do momento que elas se tornam iguais. Então, seria, aqui no caso, no item 5, tá? Então, como eu disse, essa é uma questão sobre força gravitacional. Aí a gente pega aqui uma outra questão, a questão 6. Ela já é uma questão de movimento uniformemente variado e energia. Ele mistura... que é um problema difícil. Essa aí é difícil. Essa é difícil. Porque o camarada tem que saber cinemática e tem que saber a forma de energia também. Então, ó, o gráfico abaixo representa a posição vertical Y do foguete durante os 15 primeiros segundos após o lançamento. Tá? A linha contínua ajusta esses pontos com a função Y de t igual a 1,25 t ao quadrado. Eu percebi que o movimento é uniformemente variado porque é uma função do segundo grau. Para ST, para a posição e tempo, função do segundo grau, sempre vai representar movimento uniformemente variado. Né? Com base no gráfico, a energia cinética adquirida pelo foguete após 10 segundos de voo. Bom, primeiro tu tem que calcular a velocidade no instante 10, para depois calcular a energia. Aqui, para calcular a velocidade no instante 10, tu pode pegar a aceleração, ó, que é 2 vezes o que está na frente do tempo, da constante que multiplica o tempo ao quadrado. 2 vezes 1,25 dá 2,5, é a aceleração do movimento. Então, V igual a V0 mais AT, tem aquela vovô à toa, aquela fórmula tal. Ele partiu do repouso com uma velocidade de 2,5T. Aos 10 segundos, ele vai ter 2,5 vezes 10, que é 25 metros por segundo. Aí tu pode calcular a energia cinética.
Lembrando que a massa é 3 mil toneladas, que ele pegou um valor enorme. Esse troço aqui vai dar 937,5 megajoules. Eu não, como eu disse, eu não estou podendo fazer as contas aqui, porque eu não estou com um quadro negro. Agora tu vai ver minhas aulas lá, as minhas lives normalmente são feitas com quadro negro em sala de aula. Então aí tem que fazer minha propaganda aí, né, criança? Faz parte. Aí continuando, ó. Mas só um detalhe também, se tu me permite, Cortavitar, como tu falou, né? A gente já viu isso aqui também com o professor Richard Khalil, né, que nos disse que a prova da URGS, e tu tá repetindo para nós, né, ela é conteudista, né? Conteudista. Então, na verdade, tem todo um floreio, né, que é necessário, os dados da questão, mas até agora aqui a gente basicamente fez uma aplicação de fórmula. Aplicação de fórmula, e também o cara tem que conhecer bastante a teoria. Mas né? Tem que estar com a teoria bem firme, né, para poder fazer então essas correlações. Tá? Mas a aplicação, essa questão número 6 é uma aplicação direta de duas fórmulas, né? Basicamente, mv ao quadrado. E duas fórmulas que a gente pode dizer fórmulas básicas. Que são fórmulas Veja que até agora, todas as matérias que eu trabalhei, e nós já estamos entrando na questão 7, todas elas são relativas ao primeiro ano de ensino médio. Todas elas são relativas ao primeiro ano de ensino médio. Então, veja, como eu disse, são 40% da prova, ela é primeiro ano de ensino médio. Estudar bem o primeiro ano de ensino médio, mas dominar bem o primeiro ano de ensino médio, tu vai acima da média na URGS. Acredite se quiser, entendeu? Estude bem um ano, saiba bem esse ano, que tu consegue fazer média acima. Porque a média aí, pelo que eu andei pesquisando, está em torno de 7 questões acertadas. 6, até 5, dependendo do ano. Tá? 40% então, dá 8 questões. Né? Que é o primeiro ano do ensino médio, digamos, né? Ele nos traz na prova, então, 8 questões. A prova tem 25 questões, exatamente. 25 vezes 40%. São 10. São 10 questões. São 10 questões da prova, né? As 10 primeiras questões, elas normalmente são sobre mecânica. Então, ela corresponde a 40% da prova. Então, é acima da média, vamos dizer assim, é acima do número de acertos médios, né, do vestibular. Se o cara faz 15, o cara já dá 2 e um padrão. Se faz 25, faz 3 e um padrão. Mas o cara tem que ser bom mesmo para fazer, porque a prova realmente é muito difícil, né? A questão número 7, de novo, essa questão número 7, ela também é do primeiro ano. Ela é sobre empuxo, bacana. É lá a parte de hidrostática. É o capítulo 20 do Ramalho, volume 1. Tá? Ele fala assim: na preparação para executar tarefas da Lua, onde o módulo de aceleração da gravidade é cerca de 1/6 do módulo da aceleração da gravidade da superfície da Lua, astronautas em trajes espaciais praticam totalmente submersos em uma piscina, em um centro de treinamento. É para treinar a sensação de ausência da gravidade, né? É para diminuir o peso, para ele conseguir se movimentar naquela gravidade que será na Lua, que será menor. E ele falou lá que na Lua é 1/6 do peso que a gente tem aqui na Terra. Ele está dizendo isso aí. Como o astronauta com traje espacial tem peso de módulo P na Terra, qual deve ser o módulo da força de empuxo para que seu peso aparente na água seja igual ao peso da Lua? Ora, se ele tem que ter 1/6 de peso, é porque são 5/6, que é o empuxo que a água faz para poder tirar. Então, a água tira o peso do cara, né, para o camarada ficar mais leve, entre aspas, né? Então, o peso ali, ele falou assim, o empuxo para que, o módulo da força de empuxo tem que ser 5/6 do peso para que sobre 1/6 para ele poder treinar exatamente a gravidade da Lua. O cara diz, parece fácil dizendo isso, mas não é fácil também. Né? É uma questão que é uma mistura de leis de Newton, tem empuxo, ele trata aí um pouco em si,
não deixa de ser também de gravitação universal. Então, a resposta ali seria, letra E, 5P sobre 6. Mas é uma questão do capítulo 20 do Ramalho, volume 1, tá? Anota aí, porque se você pegar o Ramalho, você vai ver exatamente as coisas que eu estou falando para vocês. Ó, a questão 8 é trabalho e energia. Como eu falei, trabalho e energia costuma cair bastante. Pode ver que aquela questão anterior tinha energia cinética. Essa questão, ela vai falar de trabalho. E ele fala assim, a figura abaixo, essa aí até dá para fazer porque é uma questão teórica. A figura abaixo representa o pêndulo cônico, um pequeno corpo de massa M preso à extremidade de um fio que gira, descrevendo uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo. E o fio forma um ângulo θ com a vertical. Um pêndulo cônico, né? Ali está a tensão na corda, ele já está dando as forças, a tensão e o peso. Né? Considere as afirmações sobre o trabalho realizado pelas forças. Então, ó, o trabalho realizado pela componente vertical da força de tração T cosseno θ é nulo. Veja bem, a tração é aquela força que está inclinada. E ela tem duas componentes. Ela tem uma componente que é, como a tração está inclinada para cima e para a esquerda, ela tem uma componente para cima e outra componente para a esquerda, certo? Independente de quem é T seno e quem é T cosseno, a gente sabe que a velocidade, ela é tangente à trajetória. Então, a partícula está fazendo um movimento circular assim, ó. Isso significa que naquela foto que a gente está vendo ali, o vetor velocidade está apontado para onde vocês. Ora, aquela projeção para cima e a projeção para o centro da curva, elas são perpendiculares à velocidade, ou seja, perpendicular ao deslocamento instantâneo. E a gente sabe sempre o trabalho de uma força, quando ela é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo. Então, o trabalho realizado pela componente vertical da tração T cosseno dela é nulo? Verdadeiro. É verdadeiro, porque ela é perpendicular a deslocamento. O trabalho realizado pela componente radial, claro que é nulo, porque trabalho de resultante centrípeta, e nesse caso, o T sendo θ, que aponta para o centro da curva, ela é a resultante centrípeta, o trabalho sempre vai ser zero. E o trabalho realizado pela força-peso é nulo. Sim, porque a força-peso vai ser perpendicular ao deslocamento instantâneo. Então, os três trabalhos são exatamente iguais a zero. Aliás, esse sistema aí é um sistema conservativo, porque a energia mecânica ele é constante. Sempre quando o trabalho das forças que não são conservativas, que só tem a peso que é conservativa, sempre que o trabalho das forças não conservativas for zero, o sistema é conservativo. No caso, a única força não conservativa é a tração. E o trabalho da tração é zero, uma vez que o trabalho de seus componentes é zero. Tá? Eu fiz aí um comentário rápido, a gente vê que as três são verdadeiras. Letra D. Não considero uma questão fácil, apesar de ser teórica. Não considero uma questão fácil. Mas a gente está aí, ó. Esse é trabalho e energia, nesse caso aqui é trabalho, seria o capítulo 14 do Ramalho, volume 1. Já a questão 9 também é de mecânica. Questão 9 também é de mecânica. Ele fala ali, ó, a figura abaixo mostra dois corpos identificados como XY, cada um de massa 1 kg, movendo-se sobre uma superfície horizontal sem atrito. Os modos das suas velocidades são 4 metros por segundo e 6 metros por segundo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo na ordem que aparece. Se os corpos XY sofrem uma colisão elástica, a energia cinética final do sistema é... Bom, a gente sabe o seguinte, quando o choque é perfeitamente elástico, isso aí você vem no capítulo 15... Não, no capítulo 16 do Ramalho, volume 1, vocês percebem que todo choque perfeitamente elástico, característica é conservação da energia cinética. Então, a energia cinética do sistema antes do choque e depois do choque tem que ser igual a uma constante. Então, se eu calcular o somatório das energias cinéticas antes, eu tenho o somatório da energia cinética depois. Então, ó, se os corpos XY sofrem uma colisão elástica, a energia cinética final do sistema é a mesma que a inicial. Então, é só botar mv² sobre 2 mais mv² sobre 2 e somar. A gente vai ver que essa soma vai dar 26 joules. E aí, se os corpos sofrem uma colisão perfeitamente inelástica, a energia cinética final do sistema, aí tem que calcular a velocidade final desse choque, que é o choque perfeitamente elástico. O choque perfeitamente elástico, a característica é que os corpos saem com a mesma velocidade depois do choque, ou seja, eles saem grudados. Coeficiente de restrição lá é zero. Isso aí vocês veem no capítulo 16. Eu estou falando um monte de coisa aqui que eu sei que pode estar entrando por um ouvido e saindo do outro, mas talvez você se lembre mais tarde,
quando estiverem estudando essas partes, indo nos capítulos que eu estou colocando. Então, se você estudar em cima dessa prova, você vai procurar lá cada capítulo daqueles que eu estou colocando para vocês, e vocês podem tentar analisar a questão, e vocês, inclusive, encontrar questões parecidas com essa. É claro que partezinhas das questões em vários outros propostos do livro que estão lá, tá? Eu não vou comentar essa aqui, porque essa aqui é sujeita a cálculo. A única coisa que eu sei é que ela é perfeitamente inelástica, que os dois corpos saem grudados. E qualquer que seja o tipo de colisão, o modo da velocidade do centro de massa do sistema, aí eu teria que falar o que é centro de massa. Acho que não é o caso para a gente falar agora, tá? Mas a questão 9 é uma questão sobre choques e energia. Olha, de novo, energia. Como o pessoal gosta de energia? Claro, física trabalha com energia. Então, é por isso que as questões, em média, sempre tem. Em mais de uma prova, se for para segundo ano, tem calorimetria, vai trabalhar com energia. Se for terceiro ano, potência elétrica, vai trabalhar com energia. Então, a gente trabalha com energia, basicamente, o ensino médio inteiro, né? Que é o que a gente faz. Até tem livros que gostam de adotar, né, por conteúdos. Então, ele trabalha todas as energias de um ano. Eu já acho que é confuso para o aluno. Sei lá, se é pela minha própria forma de aprendizado. Eu aprendi dessa forma compartilhado, né? Tudo dividido. E foi assim eu conseguia. Corta Bittar? Pode falar. Só avisar que nós temos mais 15 minutos. Mais 15 minutos, tá bom. Questão 10. Questão 10. Eu vou ir até onde eu puder chegar. Okay. Eu vou fazer um comentário. Antes de chegar uns 2 minutos, 3 minutos, tu me avisa. Porque daí eu quero fazer um arremate final. Tá? Eu espero que tenha sido útil, né, com essa forma, como que eu pensei. Porque é onde eu me sinto mais à vontade, é falar de conteúdo, entendeu? Eu acho que a gente pode marcar temas, a gente fala isso no final. Talvez tu possa até voltar depois, quem sabe, se tiver disponibilidade para nós. Mas isso fica, a gente pode conversar depois. Tranquilo. Tá. Então a questão 10 porque eu prefiro até, numa outra oportunidade, eu posso fazer uma aula, até fazendo, se não tiverem problema com relação a quadro, eu escrevo na folha de papel, faço gravado, faço uma live, pessoal, com conteúdo apenas, e não com vários conteúdos, como eu estou fazendo aqui, que é uma análise rápida, e é óbvio que se o camarada não está com todas as habilidades, aí fica difícil de entender o que eu estou falando de conteúdo. Mas a ideia básica minha, o meu objetivo, era a gente discutir os tipos de questões que caem no vestibular da URGS. E a gente vê que não é um vestibular fácil. Não. Até agora, teve alguma questão óbvia? Não teve nenhuma questão óbvia. Todas as questões o camarada tem que, pelo menos, saber um pouco de conteúdo, né? Tem que saber as fórmulas, tem que ter lido, né? Pegar a questão 10, é uma questão sobre estática do corpo extenso. Esse é o capítulo 19 do Ramalho, volume 1. Tá? Capítulo 19 do Ramalho, volume 1. Vai ver questões parecidas com essa. Mas olha só, ele já coloca as forças, o que facilita bastante. E trabalha com o torque, que é força vezes distância. Então ele está dando as forças, dando a distância. Eu sei que, já que aquela posição ela vai ficar fixa, ele está falando que o braço vai ficar estático naquela posição, ele não vai se movimentar, significa que o somatório dos momentos vai ser igual a zero. É uma questão que fala sobre rotação. E toda vez que fala de rotação, tu lembra de momento. Que momento é um conceito físico que diz assim, quando o momento é zero, é porque o corpo não roda. Quando o somatório dos momentos é diferente de zero, quer dizer que ele roda. E normalmente a gente vai trabalhar só com somatório de momentos iguais a zero. Nunca vai rodar. Então, a questão número 10, ela trabalha aí momento de uma força, também é de mecânica, ainda está no livro 1 do Ramalho, e acho que é a última questão aí do Ramalho, do volume 1. Tá? Questão 11. Tá? Questão 11 já é uma questão de física de segundo ano. Ele está trabalhando com dilatação, é o capítulo 3 do volume 2 do Ramalho. Delta L igual a L0 alfa delta T. Tá? O diâmetro de um disco Detal aumenta 0,22% quando o disco é submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Qual o valor melhor que representa o coeficiente de dilatação linear do metal de que é feito o disco? Isso aí, 0,22% é 0,22% em relação a L0. Então é 0,22
sobre N0 é igual a N0 alfa delta T, e aí tu calcula lá o que ele é pedido. Porque o delta T ele deu que vale 100 graus. Vai ser uma resposta em notação científica. Ela, pelo que a gente está vendo aqui, ó, até só pode ser 22 vezes 10 na menos 3 ou 22 vezes 10 na menos 4. Ah, não, tem outro 22 lá. Ó. Pode ver, todos têm 22, porque era 0,22%. Então, a gente vê que teria que ser um 22 vezes alguma coisa. Problema aqui de conta, e aí eu não vou fazer, mas é uma questão que está no capítulo 3 do livro 2 de Física do Ramalho. Tá? Capítulo 12. Tá? É questão 12. É uma questão de calorimetria, também energia. Olha aí, voltamos à energia. Apesar de ser energia de segundo ano, continua sendo energia. Para quem não se lembra daquele quemolesa, ou quemacete, né? Quemolesa é quando tem mudança de estado físico, quemacete é quando é a variação de temperatura de uma substância pura, né? E aí ele está colocando que ele quer saber o calor específico, sabendo que o calor específico da água é o dobro do calor específico do gelo, calcule a quantidade de calor por unidade de massa que é necessário para que o gelo passe de menos 2 para 10 graus. Aí tem que saber fazer a curva de aquecimento. Vai ser de menos 2 até 0, tem uma variação de temperatura, é um MC delta T. Depois tem a mudança de estado físico, que é um Q moleza. Depois tem de novo um Q igual a MC delta T, que é para aumentar de 0 até 10 graus Celsius. Então, a questão número 12 aí é uma questão de conta e aplicação de fórmula, como disse bem o Guterres. A URGS gosta bastante, mas isso não significa que o camarada não tem que saber teoria. Né? Questão 13. É uma questão de gases. Olha ali, ó. Também está no livro 2. No caso, é o capítulo... Deixa eu ver, capítulo, se eu não me engano, esse aí é o capítulo 9. Tá? Capítulo 9 do livro 2. Não, é o capítulo 8. Porque o capítulo 8 é sobre gases. Capítulo 9 é sobre termodinâmica. As leis da termodinâmica. Então, o capítulo essa questão número 13, ele fala assim, ó. Uma amostra de gás ideal monatômico encontra-se no estado inicial 1, então todas aqui partem do estado inicial 1. O gás sofre 3 transformações sucessivas até completar um ciclo. Passa do estado 1 para o estado 2 através de uma compressão adiabática. Se ela é adiabática, significa que não há troca de calor. Né? Como aqui, ó, de 1 para 2 ela é adiabática, o gráfico que ele está dando é de volume em função da temperatura, não é o melhor gráfico para olhar. Então, a gente deixa essa por último. Vamos passar ali, ó. Depois passa do estado 2 para o estado 3, através de uma transformação isocórica. Essa é fácil. De 2 para 3, o volume é constante. Ó. Então, o volume é constante, 2 para 3. Ó, o gráfico da letra A, de 2 para 3, o volume é constante. O da letra B, de 2 para 3, o volume é constante. Deixa eu ver qual outro que o volume é constante, 2 para 3. E a letra C. Então, A, B e C podem ser as respostas. Depois eu tenho, ele falou que a última, para 2 para o estado 3, através de uma transformação isocórica, finalmente retorna ao volume 1 através de uma transformação isotérmica. Então, essa transformação isotérmica significa que pode ser a letra A, que tem uma transformação isotérmica, ou pode ser a letra C. Aí a gente fica só através daquela diabática. No caso, ele falou que o gás sofre, de 1 para 2, uma compressão adiabática. Se é uma compressão adiabática, significa que o volume ele tem que diminuir. Então, os dois volumes diminuíram. Só que ele não diminui retilinamente, ele diminui através de uma curva. Aqui, de 1 para 2, ó. De uma curva e uma curva. A diferença é que a curva aqui está por baixo e a curva está por cima. No caso, fica difícil explicar essa aqui, mas a resposta seria a letra C, tá? Eu não vou entrar no detalhe da compressão adiabática aqui, porque ela é meio xarope mesmo. Deixa eu ver o que mais. 14. Aí já é o capítulo, eu falei para vocês que o capítulo 8 era um capítulo de gases. O capítulo 9 é o capítulo de termodinâmica. Aqui fala a segunda lei da termodinâmica do ciclo de Carnot, que são duas adiabáticas intercaladas com duas isotérmicas. Aqui é uma aplicação direta de fórmula, né? Porque eles sabem que o rendimento de máquina térmica, que é 40%, ele dá aqui,
é 1 menos T2 sobre T1 se é o ciclo de Carnot. Mas também pode ser 1 menos Q2 sobre Q1 para outra máquina. Ele quer saber qual a temperatura da fonte fria e o trabalho da máquina realizado em cada ciclo. Mas ele fornece dados, mas eu tenho que aplicar essas duas fórmulas que eu acabei de falar para o camarada poder resolver esse problema. Mas o que interessa é que a questão 14, ela é sobre termodinâmica. A questão 15 começa a entrar já em eletricidade. Tá? Veja que o segundo ano não teve muita questão. Segundo ano, normalmente, em qualquer concurso, é menos questão. As questões que caem mais são sempre do primeiro ano ou do terceiro ano, tá? Pelo incrível que pareça. Questão 15. 2 cargas negativas e uma carga positiva, as 3 de mesmo modo estão arranjadas em posições fixas de 3 maneiras distintas conforme mostra a figura. A cidade alternativa que ordena corretamente os valores de energia potencial. Aqui, no caso, o camarada, de novo, está falando de energia, pode ver que a energia tem uns 3 anos, toda vez fala de potencial elétrico e energia, e eu não vou aqui entrar no mérito da questão em si, tá? Porque ela é xarope, tem que fazer a soma das energias potenciais em relação a uma posição de referência. Questão número 16, é uma questão clássica de circuito, onde tem elementos em paralelo. Aqui, tem elementos em série, este em paralelo, está em série com esse e esse. E aqui, no caso, eu tenho tanto baterias quanto eu tenho receptores. Então, é uma questão de lei das malhas, é uma questão difícil de cair, até é uma novidade para mim, ter caído 16 aí de lei das malhas. É uma malha com misturar receptores e geradores. Deixa eu ver a questão 17. A questão 17 é uma questão sobre ondas eletromagnéticas, né? E é uma questão difícil, né? Porque aqui ele está pedindo para o camarada a força magnética tem que ser igual à força elétrica, né? Então, E vezes Q é igual a B vezes a querida, né? Aí corta o Q com Q, aí vê, E vezes Q é igual a B vezes a querida, corta o Q com Q, então E é igual a B vezes V. Como ele quer saber a velocidade vai ser E sobre B. Mas o cara tem que saber esse troço aí, e eu acho que não é o caso de cara comentar. O que mostra essa questão 17, é uma questão do Ramalho, volume 3, o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 13, tá? O capítulo 13 do Ramalho, volume 3. Capítulo de... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Esse tipo de questão que tu acabaste de comentar agora, no estudo que tu fez durante de 2007 até 2020, né? Tu te recorda qual é quantas questões tem? O período, a incidência? Deixa eu até olhar aqui. No caso... Ação, difração, Doppler acústica. Está aqui. Olha, fluxo magnético, né? Até que é bastante questões com variação de fluxo magnético. Mas esse tipo de questão é uma questão específica, de onda eletromagnética. Eu não vi nenhuma questão a não ser essa. Agora, porque eu fiz a análise até 2019. Uhum. Mas de fluxo magnético, que é próximo disso daí, tem 9. 9? Não é coisa. 9 é uma das maiores incidências. De fluxo magnético. E de campo magnético, tem 14. Então, gosta de cair eletromagnetismo na prova hoje. Eletromagnetismo. Não é uma regra fácil, porque o camarada tem que ter visão espacial. Né? E eu acho assim, a visão espacial para aplicar as regras da mão direita, número 1 e número 2, regra da mão direita. Atrapalha, né? E, inclusive, o que mais cai são essas regras de mão direita. Né? Aqui, no caso, por exemplo, é variação do fluxo magnético, a questão 18. É uma clássica de variação do fluxo magnético, que está lá no final, as últimas matérias do Ramalho, volume 3. Aqui, na questão 19, é uma questão de lentes. Voltou a cair segundo ano aqui. Voltou o segundo ano. Voltou o segundo ano. Eu tenho uma questão de lentes, que é a questão 19, aqui, que é bem mais tranquilo que aquela outra parte que eu estava falando. Na figura abaixo, O, P e Q, representam 3 diferentes posições de objeto real. E L é uma lente imersa no ar cuja distância focal coincide
com a distância da posição P. A lente, as setas 1, 2 e 3 representam as imagens formadas pela lente. Analise a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo e ordene na ordem em que aparece. A lente L ele quer saber se ela é convergente ou divergente. Ó, como ele falou que as setas 1 e 3 representam a imagem do objeto formados pela lente, devido a esses três O, P e Q, ó, na figura abaixo, O, P e Q representam diferentes opções de objeto. E 1, 2 e 3 representam imagens. Pode só ser uma lente convergente, porque nas lentes convergentes eu tenho vários casos. Na lente divergente, ela só tem um caso, que é a imagem virtual E menor, né? Aí, como a gente está vendo, todas são... eu tenho para cada um dos objetos que estão aqui colocados, são imagens. Mas olha só, todas são virtuais e menores. Essa lente é divergente. É um caso só. É que ele afastou da lente divergente e ele colocou todas as imagens direitas, virtuais e menores. Ainda bem que eu falei o caso. Ela é virtual e menor. Então, ela é divergente e as imagens, os objetos colocados, aí eu teria que fazer a figurinha aqui, ó. Mas quanto mais próximo, deixa eu pegar aqui, ela estaria o foco mais ou menos por aqui. Fica difícil ver. Mas o foco estaria por aqui, ó. Até ficar fácil, até. Aqui estaria entrando, saindo aqui. Então, o foco estaria mais ou menos por aqui, ó. Fica difícil o cara ver aqui sem fazer a régua, né? Sim, tem que fazer a régua. É uma lente divergente, né? E aí eu teria que verificar quais seriam as imagens correspondentes a cada uma. A princípio, né, pelo que eu estou percebendo aqui, ó, como esse objeto aqui, né, não fica difícil sem ter certeza que é onde está o foco, tá? Depois, isso eu não vou fazer análise agora, senão eu vou dar uma furada, tá? Questão 20. Olha só. Aqui, questão 20 é uma questão sobre interferência, tá? Que é uma questão de ondas, uma matéria de segundo ano, ó, uma outra questão de ondas, que é também a matéria de segundo ano. Essa questão aí está lá pelo capítulo 17, 18 ou 19. Nesse caso é o capítulo 18, tá? Questão 21, também é de ondas, aí acústica. Questão 22, é de ondas também. No caso, a questão 22, ela está falando aí de fenômenos ondulatórios, né, que eu classifiquei lá Aí, a partir da questão, sempre as quatro últimas, são sobre física moderna. Normalmente, física moderna são questões tranquilas, porque basta a leitura, né? Então, é claro que quando o camarada faz a radioatividade, o cara tem que saber a parte de conta. Mas o resto é parte histórica, né? Com relação à história da física moderna. Então, se tu pegar ali, por exemplo, essa primeira, no início do século XX, a física clássica começou a ter problemas para explicar fenômenos que têm sido recentemente observados. Aí, saber esses problemas que teve a física clássica é através da leitura. Assim começou uma revolução científica que estabeleceu as bases do que hoje se chama física moderna. Entre os problemas inexplicáveis e resolvidos entre o novo período é que a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e a radioatividade. A letra D, ela responde essa pergunta. Tá? Então, mas só que o camarada tem que fazer a leitura. Já a questão 24, ó, é sobre radioatividade, mas daí o cara tem que saber como é que faz, como é que eu teria que explicar direito o decaimento radioativo. E a questão 25, é o camarada aqui... Os desvios observados durante eclipse serviram para comprovar a visão da teoria da relatividade Einstein. Isso aí é uma questão histórica. É uma questão histórica também. Inclusive, eu chamo a atenção para os nossos alunos, né, que essa comprovação foi feita, inclusive, aqui no nosso país. É verdade? Isso mesmo. Tá? Quem é que fez a comprovação aí, tá vendo? O próprio Einstein. Ele veio daqui? Ele numa cidade do Nordeste. Que bacana. É porque ele tentou fazer durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, não conseguiu.
porque não teve como fazer experiência, porque o local estava deu problema tinha que ser uma determinada época do ano, tal, eu lembro dessa época. E aí deu tempo fechado e não conseguiu fazer. Durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele veio para cá, para o Brasil, foi lá para o Nordeste, onde teve as condições de clima, né? E aí ele pôde fazer. Ou seja, né? Bom, eu vou deixar você seguir na aula, então. Não, basicamente, né? O que eu queria falar isso, até eu dei uma acelerada no final, porque começa a ficar chato o cara comentar as questões, né? Eu sei bem disso, ainda mais que eu tô falando de 300 matérias ao mesmo tempo, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né? Como eu fiz essa avaliação, né? Vocês baterem depende da necessidade de cada um, tá? O meu filho está olhando aqui, ó. Meu cachorro também tá latindo. Aí, ó, na realidade, a minha ideia era mostrar para vocês uma tendência. Então, dependendo do nível de cada um, do estudo de cada um, dos objetivos de cada um. Então, o camarada, eu não preciso ir tão bem no vestibular da URGS para passar no curso que eu vou fazer. Se pegar uma mecânica do primeiro ano e para virar em primeiro lugar, tenta para virar do primeiro ano, bem feito. Não adianta passar para o segundo ano, eu quero ver tudo que é matéria. Não adianta. Porque não vai conseguir fazer questão com meia boca de conteúdo. Tem que saber o conteúdo bem daquela série. Então, às vezes, se tu pegar menos coisas para estudar, mas tu saber o que cai mais no concurso, a tendência é que tu consiga, pelo menos, fazer aquela quantidade de pontos que te interessam. Porque também tem um determinado número mínimo de acertos que o cara faz pelo próprio chute. A tendência, a estatística, ela estabelece isso. São 25 questões, a média do chute é em torno de 5. E tu vê a média da prova em torno de 7. Para te ver como o pessoal vai mal em física na federal, né? Então, esse detalhe, o cara tem que... Se o cara conseguir fazer aquelas, com certeza, de um determinado conteúdo, aquelas que mais caem, trabalho de energia, a parte de mecânica, a parte mecânica é fundamental, até porque ela é a base para todos os outros conteúdos. Então, eu acho assim, o camarada, pelo menos, ele tem uma estratégia, né, de estudo nas proximidades ou do concurso, ou dependendo do que o cara pretende. Agora, se o camarada vai fazer uma medicina, vai fazer, aí não, aí o cara tem que saber tudo. Aí o cara tem que pegar e papirar aqueles 3 livros que eu falei, o Amário, volume 1, 2 e 3, ele é um baita do livro, né? Claro que apostilas ajudam, mas como uma referência para te dar a batida que tu tem que estudar, né? O curso ele vai te dar a batida que tem que estudar, mas livros didáticos são fundamentais, pelo menos para física. Eu posso estar falando para vocês que sem o livro didático fica difícil, porque a teoria ela é fundamental e tu tem que ler. Não basta escutar, tu tem que ler também. Ninguém está dizendo que é fácil, mas também a física é linda, né? Então, ajuda bastante esse detalhe. Não, a física é linda. A física é linda. Então, a gente pôde ver bastante coisa aqui, né? Eu até falei, de certa forma, eu achei que ia falar pouco. Não, mas não tem como. A física é assim. A física a gente começa a falar, né? São várias ligações. Exatamente. E eu tinha escrito, né? Até deixa eu ver se eu compartilho aqui, ó. Apareceu aí? Sim. É o comentário da prova de física da URGS 2020. Né? Se tiver um erro aí de coisa, foi... É que eu não consegui fazer aqui, ó, as pontuações do computador. Que o TEG sabe que são enrolados no computador. Aqui, ó. Aí, ó, prova que manteve o padrão dos últimos anos, tá? Começando com 10 questões mecânicas, que foram as mais trabalhosas da prova. Passando por termologia, eletromagnetismo, ótica, ondas, física moderna, onde estavam as questões mais acessíveis da prova. O fato de estar mais acessível vai depender do que tu estudar, né? A verdade é essa, né? Por isso que a mecânica, ela é uma faca de 2 gumes. Tu tem que saber um pouco de matemática.
ela aparece mais, mas tu tem que encarar um pouco mais de matemática. Por isso que ele falou, a gente fala aqui que as questões mais acessíveis da prova são as outras que são mais teóricas, né? Cabe elogio à banca, as questões muito bem elaboradas, que exigem do candidato do domínio dos conceitos físicos de suas relações, né? Ou seja, só vai bem na prova quem sabe física mesmo. Esse que é o grande problema da prova da URGS, né? Tivemos a volta dos circuitos elétricos, um assunto que havia tempo não era cobrado, desde que isso eu tinha comentado. A média baixa da prova favorece o candidato que domina a física, pois aumenta a sua condução. A média baixa da prova favorece o candidato que domina a física, não o cara que não domina. Porque, como aumenta a sua pontuação, porque os desvios padrões são muitos, né? Então, a média ali 6, se for 6 e 7, que é o normal de acontecer, normalmente até 6, acaba, se o cara faz 12, ele já pega 2 desvios padrão, 18 faz 3, 24 faz 4, né? Só em física, né? Uma pequena ressalva quanto à última questão, que não foi difícil, mas rigorosamente trata a teoria da relatividade geral, assunto que não está no edital, né? Porque, na realidade, ali, que tem relatividade restrita no edital, e não relatividade geral. E, no caso, ele estava falando ali da atração gravitacional da Terra sobre a Lua. Então, aí ele estava falando de como era a atração gravitacional, significa que são espaços curvos, e aí é a teoria da relatividade geral. Enquanto conceito de velocidade, né, velocidades muito grandes, aí sim a teoria da relatividade restrita. No mais, a prova cumpre com sua função, selecionar candidatos que sabem em física, né? Uma prova que, nesse quesito, está anos-luz da física do Enem. Por isso que eu não quis falar da física do Enem. Porque é só crítica. É só crítica. Só crítica. Eu acho que é muito bom feito. Não, o Enem, realmente, ele sofre muitas críticas, né? Não somente na física, mas também em diversas disciplinas, né? Mas é uma prova que é imposta, né? Para que os alunos entrem nas universidades. Não tem como. Não tem como fugir. Não tem, né? não tem como fugir. E inclusive, tem federais aí que só tem como entrar pelo Enem. Né? Pegar a Universidade Federal de de Mato Grosso do Sul, é só pelo Enem. Não tem vestibular próprio. Parece que voltou agora, mas até há pouco tempo atrás é só. Vamos pontuar, enfim, né? Mas eu queria, então, já posso fazer os Pode. Primeiro eu queria agradecer, né, o teu convite, né? Também agradecer a paciência dos teus alunos aí, porque eu falo pra caramba. Não, mas, parece que eu falo pouco, mas eu falo muito. Ali também me atrapalhei um pouco no início da palestra, porque eu sou mesmo do papel. Eu fiz um monte de papel aqui, ó. Se eu tivesse seguido meus papel, estava bem melhor. Porque eu fiz essa estatística mesmo. Me deu trabalho, mas eu fiz. A gente agradece. E essas estatísticas são boas vocês utilizarem. Tá ali, pode continuar utilizando, porque aquela ali é uma. Claro que, veja, o elenco dos conteúdos que eu coloquei foi aqui da minha cabeça, né? Cada um vai elencar os conteúdos como achar melhor. Mas os títulos são basicamente aqueles ali que eu coloquei, né? Dá para reduzir um pouco mais, assim, colocando cinemática, entendeu? Fazer um outro aglomerado. Mas a primeira ideia que me veio foi lançando os nomes do conteúdo, e isso é daquele jeito mesmo. Não, mas a gente agradece, então, né? A gente te agradece, Corta Bitar. Tu sabe que os meus alunos, né, conforme eu te falei, né, são pessoas que já estão, que chegam do seu trabalho, tem aula à noite, né? Então nós já passamos um pouquinho do tempo que a gente tinha combinado, mas o pessoal tá firme e forte aí. Sim, eu vou apanhar da mulher, que Janaína. Porque eu moro numa casa e minha esposa mora no outro, né? Então eu tenho que buscar ela. Então eu queria te agradecer, Corta Bitar, por esse tempo super valioso que tu nos dedicaste, né? A gente sabe que a prova de física e o conteúdo de física, eu não gosto de dizer que física seja difícil,
Não, é um conteúdo especial, é um conteúdo que ele está na nossa vida o tempo todo, quando a gente pega um ônibus, quando a gente acende a luz da casa, né? Então a física ela Mas está por no quê? nosso contexto, né? A gente tem que olhar para a física de uma forma mais diferente, com uma forma mais simples, né? Eu acho que tu trouxe isso para nós hoje, tá? Esse curso que a gente está fazendo, eles são 22 semanas preparatórias, né, para o Enem, mas os alunos aqui do Rio Grande do Sul, grande parte deles vão fazer suas provas para a URGS, né? Então tu foste muito exato, né? Quando tu fez essa análise e quais as características da prova. Não adianta estudar tudo, tem que estudar aquilo que vai te favorecer para que tu alcance teu objetivo, que é ser aprovado no vestibular, né? E claro, quem tem um domínio dessa disciplina vai ter mais vantagens do que aquele que não tem, mas não é impossível atingir o objetivo, tá? Então eu agradeço para ti mais uma vez, agradeço para tua filha também a ajuda Obrigado aí. que ela deu, grande, linda, Stephanie, tá? E fica então, né? Eu vou abusar de ti, né? Abusar da nossa amizade. Conforme os alunos sintam alguma dificuldade mais para frente, quem sabe a gente não se encontra de novo, né? Para uma Sim. aula, uma explicação, mas É daí um assunto específico, um fica melhor. assunto específico que tu possa nos ajudar, Com tá? certeza. Já fico aí Eu disponível. queria que tu ficasse um Me agrada pouquinho. muito, sabe, para fazer essa coisa aí da assistência e tal. Eu gosto bastante, viu? E Que bom. para mim é muito bom, né? Para mim é muito bom. Eu sei que a gente pode deixar poucas coisas, né? Não posso não deixar nada, mas uma coisa eu vou deixar que é, né, a minha vontade de ensinar aquilo que eu favoreci as pessoas, né? Isso a gente deixa, né? É o que eu posso deixar, é o meu legado, né? É o teu legado. E exatamente, se tu ter gravado isso aí, querendo ou não, tu vai ter vai Uma quarta-mitar, lembrança vai ter tua. gravação. Tá bom? Eu vou pedir para os alunos aqui, eu até vou pedir para que tu fique mais um pouquinho, são 22h30, mas eu tenho que fazer o sorteio do netbook que nós íamos fazer Opa, hoje. tô participando. Mas Ah, é verdade. a, a Janaína tá aí? Janaína, não sei se ela vai atender a família. O Rômulo tá aí, né, Rômulo? Opa, tô aí. Tá aí. Presente. A Gabriele. Gabriel tá ali pelo menos o nome no Vamos chat. ver se a Gabriele tá aí no chat. Gabriele tá aqui. A Janaína, vou dar uma ligadinha para ela. Ela pode ter. Eu já volto, só um segundo. Tá bom. Deixa eu dar uma ligadinha para a Janaína aqui, gente, rapidinho, que ela tava com a gente o tempo inteiro. Só saber se ela vai participar desse sorteio aqui. Chamada de voz para Janaína. E a gente vai fazer então o nosso sorteio do netbook. Só um pouquinho aqui. Carla, vê uma caneta para mim, por favor. Acho que a Janaína, ela tá ocupada. A Janaína tá ocupada. Gente, vamos lá então. A Janaína não está. Ela deve ter. Ela deixou a imagem dela aqui. Eu tentei ligar para ela. Ela não. E aí, voltei. Tá ótimo. Ok. Bom. Opa. Deixa eu ver aqui. Não tá funcionando aqui, cara. Faz favor. Então.
aqui. Eu estou pondo aqui em 2 pedacinhos de papel, tá certo? O número 1, certo? O número 1 e o número 2, tá? Eu vou dobrar esses papeizinhos aqui. Então tem 50% de chance para os que estão presentes, certo? Serem contemplados. O teu áudio tá cortado. Só um pouquinho. Tem que ativar. Ativando. Bom, Aí, pode então repetir. vocês viram, né, que eu coloquei o número 1, certo? E o número 2 nesse outro papelzinho que eu já dobrei. Então, para os alunos que estão presentes aqui, isso está sendo gravado, tá? Depois eu vou disponibilizar isso na minha página do YouTube, tá certo? Para que vocês vejam, tá? Então eu estou aqui, ó, com o papelzinho do número 1 e do número 2, tá certo? Aonde eu vou colocar esse papelzinho aqui na capa do netbook. Vou tirar o fio de dentro. Tá ok? Vou colocar os 2 papéis. Não tem nada dentro, dá para ver aí. Vou pôr os dois papeizinhos aqui dentro, tá certo? Estão aqui. E vou pedir para minha esposa Carla, que se encontra comigo aqui, onde ela vai colocar. Ela não quer vir. Ela vai ter que vir. Ela vai colocar a mão aqui dentro, certo? E vai retirar um dos papéis. Mas antes disso, vamos começar pela Gabriele. Escolhe um número, Gabriele. Olha só esse sorteio. Olha só esse sorteio. Escolhe um número de 1 a 2. Número 2. A Gabriele escolheu o número 2. A Janaína não está aqui, não está. Eu já liguei para ela. Rômulo, para ti sobrou o número 1, certo? Certo. Ok. Certo. Carla, vem aqui, por favor. Tira o papel, minha esposa. Ela tirou um número só, que eu vou abrir. Tá só falta do número 3. Corta, Bitar, aí vai ser teu, tá? Viu? Gente, olha só. O sorteio saiu pro número 2. Que foi a moça, né? Que foi a Gabriele, certo? A Gabriele. Mas sorte, que juízo, hein? Sorteio difícil esse, hein? 50%. Esse sorteio foi demais, tá? Bom, depois, Gabriele, tu me manda teu endereço que eu vou mandar entregar na tua casa, ok? Tá? Tem que responder aí pra mim, Gabriele. Perfeito. Obrigado. Não, porque a gente tá gravando, gente. Tá? É importante, depois nós vamos... Pode falar. Abre o microfone, Gabriele. Diz alguma coisa aí pra gente. Tá bem, muito obrigada. Que ótimo. Tá me ouvindo? Sim. Estamos agora, estamos ouvindo. Tá? Bom, Tá bom. vamos encerrar, né? São 22h37. Mais uma vez a gente agradece, né, ao nosso amigo, professor Carlos Corda Bitar, e dizer que foi uma satisfação. E fiquem atentos ao nosso grupo, gente, porque nós vamos ter uma outra palestra também daqui nos próximos dias, certo? Uma boa noite a todos, um forte abraço a todos, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.